tarde a todos. Sejam bem-vindos ao 12º webinar da viagem virtual que o IRH está a organizar no caminho do Fórum RH, que este ano será ou em maio ou em junho, acreditamos que ainda em maio deste ano. Hoje vamos falar de um tema um bocadinho diferente e abordar a questão da nossa situação atual de uma forma um bocadinho diferente também, já que convidamos portugueses que vivem no estrangeiro para estarem, neste caso portuguesas, que vivem no estrangeiro para estarem connosco esta tarde e tentar abordar o problema da pandemia e os seus impactos nos recursos humanos desde várias geografias. Falaremos também do impacto que está a ter nas movimentações de pessoas através do mundo. Sabemos que Portugal estava a acolher muitos estrangeiros, abriram várias empresas, havia realmente uma energia, um impulso muito grande de estrangeiros a virem para Portugal, de Portugal a irem também para fora. Sentia-se aqui uma energia muito, muito grande a esse nível. Esta pandemia veio, se não parar, pelo menos travar muito desta expansão. Vamos falar um bocadinho disto tudo aqui na próxima hora, em companhia das nossas convidadas. Convidadas que passo desde já a apresentar. Primeiro, a Roberta Manocchio, que está no Brasil e que trabalha no setor na Nextmove, portanto, nas mudanças internacionais, e vai-nos falar um bocadinho da perspectiva brasileira. A Sandrine da Silva, que está mais perto de nós, já que está em França. A Sandrine é consultora na Orange, que é uma enorme empresa em França, de telecomunicações, que também tem esta parte de consultoria, obviamente. Temos a Maria João Escrevente, que conhecemos bastante no IRH e de quem gostamos muito, que é sempre uma voz muito interessante, já que está em Angola, é diretora de Recursos Humanos da Unitel. E, last but not least, a nossa patrocinadora de hoje, a Rossana Verglia, da Global, que é uma especialista também nestes temas da relocation e de mudanças, movimentos internacionais de trabalhadores. E é com ela que iríamos começar. Deixava-lhe já a palavra, Rossana, se nos quer falar um bocadinho, primeiro, do que faz e do impacto que a pandemia está a ter nestes movimentos internacionais de trabalhadores. Olá, Rossana, boa tarde, força. Obrigada, Cristina. Boa tarde a todos, aos assistentes, a minhas colegas panelistas. Obrigada pelo convite e por esta oportunidade de falar um bocadinho sobre quais são as perspectivas e o impacto que a Covid tem tido no nosso sector. Pronto, eu vou falar muito rapidamente quem somos. Eu sou diretora de Relocation e Immigration da Global, uma empresa de mobilidade internacional de expatriados. Nós tratamos da A a Z tudo aquilo que tem a ver com expatriações. Trabalhamos muito da mão com os diretores de RH e os diretores de mobilidade internacional de expatriados das empresas multinacionais. Somos os parceiros que ajudamos a que seus trabalhadores cheguem muito bem a seu destino. E pronto, a Global é a única empresa aqui em Portugal que oferece um serviço integrado de mobilidade nesse sentido. E 2020 tem sido um ano interessante, um ano que começou muito desafiante, como para todo mundo, com muitas perguntas. Nós sabíamos, no mês de março, veníamos de um 2019 maravilhoso, com muitos estrangeiros a vir a Portugal. Para aqueles que estão a assistir que não moram em Portugal, Portugal tem tido uma entrada muito grande de estrangeiros, tanto pela parte privada como pela parte corporativa, a ser asignações, muitas empresas a abrir, de tecnologia, e veníamos já com vários anos com muito movimento, e de repente, em 2020, tudo parou, o mundo parou. Pararam os serviços públicos, fecharam as fronteiras, e ninguém sabia o que se passava. Eu acho que esse foi um bocado o sentimento que todos tivemos aqui no início do período da pandemia. E nosso sector foi impactado imensamente naquele início da pandemia, porque basicamente dependemos
de que as fronteiras estejam abertas, de que as empresas se sintam confiantes em enviar a seus empregados a suas expatriações e a que os serviços públicos funcionem, não? Do ponto de vista de imigração, acho que foi um dos impactos mais graves que teve a pandemia. Mas pronto, como tudo, chegou um ponto durante o ano passado, já para maio, junho, onde mais ou menos entendíamos como era a dinâmica deste novo colega que temos, que é o Covid, e como que funcionava e como é que nós teníamos que fazer para não ficar fechados por completo. Então, parcialmente abriram as fronteiras outra vez, as empresas recomeçaram a enviar os seus expatriados. Mas, basicamente, tem havido mudanças que têm ficado até o dia de hoje, do ponto de vista corporativo. Nós perdimos muito aquilo que é expatriações a curto e a mediano prazo, aquelas viagens de negócio. As empresas repararam que não tinha sentido riscar o pessoal e com o tema agora das videoconferências e de fazer o trabalho remoto praticamente já não era necessário e tem vindo a aumentar um tipo de expatriação que eu acho que há 10 anos atrás era muito comum e foi diminuindo com os anos e com as expatriações mais curtas, mas aumentou, que era as novas contratações e as localizações. Nós, ao final do ano, ao final de 2020, conseguimos recuperar muito bem e o mercado conseguiu mover-se lindamente, mas com um tipo de cliente completamente diferente, com um tipo de expatriado completamente diferente. Pessoas a regressarem a Portugal, já com contratos locais, empresas que no início estavam a pensar em ter projetos temporários, decidiram trazer pessoas com contratos locais aqui a Portugal para oferecer todos os benefícios locais. E pronto, isso tem sido uma mudança interessante para o nosso setor. Eu não sei se ainda tenho mais tempo de falar ou falamos com outras pessoas. Eu acho que de cara ao próximo ano, ao 2021, e sim, este ano e no próximo ano, acho que esse tipo de mudanças vão ficar. Nós ainda notamos que há partes do corporativo que nos está a mexer muito bem, mas temos tido muitas localizações e novas contratações que querem dizer que em Portugal ainda há confiança para a movimentação. Pronto. Rossana, para ver se percebi bem, o que está a dizer é que as empresas portuguesas procuram lá fora pessoas para contratos nacionais, sim, em vez de ser expatriados, ou seja, estamos a falar de trazer talento estrangeiro para Portugal, é isso? Esse tem sido das grandes mudanças que vimos durante o ano passado. É as empresas a buscarem talento lá fora para trazer a Portugal de forma localizada, já com contratos locais. Era uma tendência que de alguma forma estava a crescer já no 2019, mas eu acho que 2020 serviu para afiançar essa tendência. E vem a substituir aquelas expatriações temporais de 2 anos ou 3 anos que estávamos a ver em anos anteriores. E de alguma geografia em particular? Sempre a primeira opção é dentro da Europa. Sin embargo, não sei se se diz assim em português, nós vimos um aumento muito grande de brasileiros a vir aqui a Portugal. Nós tratamos muito brasileiros. Americanos também a vir aqui a Portugal. Fora da União Europeia, acho que brasileiros e pessoas dos Estados Unidos e Latinoamérica foi o que mais prevaleceu. E que ainda estamos a ver que prevalece. Obrigada, Rossana. Já que estavas a falar do Brasil, passo agora a palavra à Roberta, que está connosco a partir de São Paulo. Roberta, como é que está? Primeiro, como é que está o Brasil? Como é que estão os brasileiros? E qual é o impacto aí na vossa atividade? Primeiro, Cristina, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer, uma honra participar desse evento. Agradecer a minha amiga Rossana, agradecer o IR pela oportunidade. Bom, o Brasil, acho que como todos os países do mundo, tem enfrentado momentos diferentes, né, difíceis, porque, enfim, o Covid pegou todo mundo de surpresa, assim como a Rossana falou. Bom, falando um pouquinho da Netmove. A Netmove é uma empresa de mudanças nacionais e internacionais. A gente faz parte aí dessa engrenagem, a área de Global Mobility.
Então, além do relocation, da imigração, a gente tem a mudança, e como todas as outras áreas, nós fomos bastante impactados, né, com o início da pandemia e com a pandemia em si, porque as fronteiras fechando na Europa e nos Estados Unidos, o impacto foi imenso, porque além do que já estava programado das pessoas que iam ser transferidas, então, assim, tudo isso foi paralisado, porque as fronteiras fecharam, ainda projetos foram suspensos por conta da incerteza. Não se sabia se, quando o trabalho ia voltar, se o trabalho remoto ia permanecer, se as pessoas iam ficar em casa ou se não iam. Assim, muitas coisas aconteceram, né, apareceram durante esse período. Uma coisa muito forte aqui no Brasil que apareceu foi o Virtual Assignment. Não sei se isso apareceu para vocês também nos outros países, mas aqui apareceu com muita força, ou seja, um profissional que fica em um país tomando conta de uma área ou de uma equipe em outro país. Surgiu muito fortemente aqui, depois se viu que não era tão lucrativo assim para as empresas, todo mundo achou que as expatriações iam acabar por conta do Virtual Assignment, e ao longo desses meses todos de pandemia e de estudos, de custos, viu-se que também não era tão barato assim manter um profissional num outro país, por conta das questões previdenciárias. Então, assim, a gente viveu momentos de incerteza, mas depois, com a abertura das fronteiras, a gente começou a ver uma retomada pequena, muito longe de ser o que foi em outros anos, mas a gente já começa a sentir uma retomada dos projetos, das expatriações, das importações. Então, assim, no começo, muitos brasileiros voltaram para o Brasil, muito. No começo, a gente teve muitos brasileiros voltando, e agora a gente começa a sentir que ambas exportações e importações estão sendo retomadas. A gente vê uma perspectiva positiva. Claro que com a vacina chegando, já chegou na Europa, no Brasil ainda não, está em vias de, né? A gente prevê assim para fevereiro, março, ainda não sabe ao certo a data, mas eu acho que com a vinda da vacina, projetos vão começar a ser retomados e a gente sente uma perspectiva positiva, tomara. Estamos torcendo. Muito bem, esperemos que sim, acreditamos que sim. Agora, colocaria um bocadinho a mesma pergunta à Sandrine da Silva, portanto, a partir de França. Primeiro, como é que está? É uma realidade mais próxima de nós, mas como é que está a pandemia em França e qual é o impacto atualmente na empresa? Obrigada, Cristina, pelo convite e pela esta iniciativa de nos dar a oportunidade de partilhar as nossas experiências RH além das fronteiras. Antes de mais, e de entrar mesmo no assunto, queria só dar um enquadramento muito rápido quanto à empresa Orange Consulting, que não é conhecida em Portugal. Somos uma unidade de consultoria do grupo Orange, que é um grupo internacional de telecomunicações, presente em 28 países, com 150 mil colaboradores, portanto é um grupo constituinte. A Orange Consulting, que é uma consultoria de 200 colaboradores, e que acompanham os nossos clientes internos e externos, sobretudo no que diz respeito a tudo o que é transformação digital. Portanto, isso veio mesmo acompanhar essa temática durante a crise, nomeadamente, que seja tanto no networking, que seja na data inteligência, que seja nas optimizações da IT, e também, sobretudo, no que nos diz respeito a nós, RH, é a digitalização dos colaboradores, onde o nosso papel de RH é super importante. A nível do impacto que houve, de facto, esta crise veio mesmo mudar muitas coisas nas nossas empresas e desafiar imenso o papel do RH e todos os colaboradores. Todos aprendemos muito com este período e muitas empresas avançaram quase 5 anos. As meias empresas, as PMEs, não é? Avançaram mais de quase 5 anos, enquanto que as empresas com uma dimensão maior, como a Orange Consulting, mesmo que já estavam um pouco preparadas, também foi um grande desafio. Foi um grande desafio quanto ao poder manter os colaboradores efetivamente nas empresas, nos locais iniciais em quais eles normalmente estavam afetos, porque, e fazendo referimento a tudo o que é deslocalização, os colaboradores durante a pandemia saíram, por exemplo, nós estamos em Paris, saíram de Paris,
foram mais para províncias, foram deslocando-se a nível do país e por vezes no estrangeiro. Ora, a nível de tudo o que era jurídico foi um pouco complicado, mas abrimos e fomos mais flexíveis a esse nível. Não tivemos grande impacto, para ser sincera, no que diz respeito aos nossos projetos, porque tínhamos dois casos. Acompanhávamos os clientes que, como grandes empresas, já estavam quase preparadas, mas ainda tinham que, claramente, acompanhar certos colaboradores para poderem manter os projetos que estavam iniciados. E depois tivemos projetos onde houve mais acalmia, onde tivemos que abrandar um pouco, tivemos que diferir um pouco a data para o segundo semestre de 2020, porque as empresas não estavam preparadas a nível de tecnologia e não tinham meios para poder trabalhar connosco. Mas desde então que essa tecnologia entrou mesmo a nível do cotidiano dos colaboradores, já podíamos mesmo continuar a colaborar e começar novamente os novos projetos. A nível dos projetos tivemos quase, eu diria 30% dos projetos que foram abrandados, mas não foram anulados, só foram mesmo adiados. E não tivemos grandes impactos nós, enquanto consultores. A nível da empresa, a nível do grupo, diria que não houve tanta dificuldade porque estamos nas telecomunicações. E isso foi um grande pedido das empresas, a níveis gerais, de poder acompanhar, poder duplicar tudo o que é IT, networking. Portanto, nós não tivemos muitos problemas de emprego a esse nível. Mas acredito que logo que apareceu a pandemia em março, basicamente foi como aqui, a primeira decisão foi pôr toda a gente em teletrabalho, certo? Claro, certo. Toda a gente, a não ser os operacionais que estavam com as redes a trabalhar mesmo no terreno. Não, claramente, nós já estávamos habituados ao teletrabalho, tínhamos, a nível do grupo, não só da Orange Consulting, tínhamos mais ou menos um dia por semana e claramente já estávamos com 35 mil, mais ou menos, colaboradores já em teletrabalho, com teletrabalho remoto. Do dia para o outro, em março, foram 60 mil colaboradores em França, que foram todos em teletrabalho. E as dificuldades que mais tivemos não foi tanto a nível do negócio, como estava a dizer, mas foi a nível de coletivos, quer dizer, como é que vamos gerir o coletivo. Há aqui um assunto que é muito importante, que é o acompanhamento dos líderes. E isso é que foi mesmo um assunto que ficou em destaque. Claro, realmente fotografias são diferentes, mas os problemas acabam por ser bastante parecidos. Passava agora, antes de passar a palavra à Maria João, recordo que vamos ter um tempinho no fim desta nossa conversa para colocar as perguntas das pessoas que nos estão a ouvir, portanto, ou no Q&A ou no bate-papo, como quiserem. Coloquem-nos as vossas perguntas que eu depois terei todo o gosto em colocá-las aqui às nossas intervenientes. Dito isto, passava a palavra à Maria João. Maria João, desde Luanda. Mesma pergunta. Mas primeiro, como estão as coisas aí? Confesso que tenho alguma curiosidade de saber que se fala menos em Portugal, como é que a África está, e Angola em particular, a passar por estes momentos complicados e depois na Unitel. Muito bem. Tem que ligar o microfone, isso. Já está. Muito obrigada a todos porque me voltaram a convidar para estar aqui. É sempre um prazer falar de recursos humanos e falar destes desafios que nós todos temos e que no fim do dia vamos encontrando soluções a par e passo. Eu gostaria de fazer a minha intervenção aqui em três momentos diferentes. Eu diria antes de 2020, 2020 e daqui para a frente. Nós sabemos exatamente o que é que vai acontecer. O 2019, eu iria situar numa situação em que nós não tínhamos teletrabalho, apesar de sermos uma empresa de telecomunicações, e enquanto diretora de recursos humanos da empresa de telecomunicações, era algo muito conservador. A África ainda vê o teletrabalho como algo muito conservador ou muito
difícil de implementar, isto em 2019. Entramos em 2020 com um absoluto desconhecimento daquilo que nós vivemos hoje e efetivamente aquilo que aconteceu foi, em março, viemos todos a ficar, digamos que, apanhados nesta nova realidade e uma realidade que nos transformou enquanto empresas, enquanto pessoas e enquanto gestoras de recursos. Porque efetivamente aquilo que é mais seguro, e a dada altura as empresas tiveram que tomar uma decisão, é o negócio ou são as pessoas. E felizmente o mundo entendeu que a segurança e a saúde e o bem-estar das pessoas era a prioridade. Muitas vezes foi uma paragem a fundo para se tomar essa decisão. E isso tem impactos, a médio e longo prazo naturalmente tem impactos. E nós temos de saber que isso dificulta o amanhã, mas no hoje foi de facto, as pessoas são mais importantes, vamos todos para teletrabalho. Portanto, nós numa semana e meia, uma empresa Unitel que não tinha histórico de teletrabalho, muito conservadorismo em função do teletrabalho, passámos a ter 50% do nosso quadro pessoal, cerca de 3.000 pessoas, 3.179 à data de hoje, na altura eram 3.200 sensivelmente, passámos a estar 1.500 em teletrabalho de um dia para o outro, mantivemos na linha da frente aquilo que são as ações e as funções que precisam de pessoas no terreno, como a manutenção da rede, e como todas as áreas associadas às lojas e o front office com os nossos clientes. E, portanto, este 50-50 levou-nos a ter dois níveis de preocupação. Por um lado, as pessoas que estão na linha da frente, o que é que era preciso fazer? Em Angola foi muito difícil termos tudo o que é sistemas de segurança implementados, portanto, os sistemas de biossegurança foi difícil, foi um desafio muito grande. Nós fizemos tudo aquilo que a Organização Mundial de Saúde previu, indicou, sugeriu, desde os acrílicos, desde as máscaras, desde o álcool gel. Fazer a transporte disto para todo o país foi um desafio gigantesco. E foi de facto um esforço que o teletrabalho deu-nos a prova de que as pessoas são o resultado daquilo que elas querem que sejam no momento do desafio. Eu acho que a palavra resiliência nunca teve tanto conteúdo, que é de facto dar o desafio às pessoas e esperar que elas respondam. E apesar de estarmos todos em teletrabalho, todos com uma grande dificuldade em fazer chegar, em fazer acontecer, houve um grande foco. Grande parte dos meus colegas falou sempre que nunca tinha trabalhado tanto, porque de segunda a domingo não havia horas, nem havia esquemas. Continuamos um pouco nesse esquema, porque nós continuamos em teletrabalho. Parte do tempo, já passou cerca de 9 meses que nós estamos em teletrabalho. O ano 2020 foi um ano muito desafiante em termos de negócio, foi reinventar. Nós estamos a preparar para ter 2 novas áreas de negócio em 2021, que foram todas, digamos que desembrulhadas, foram todas criadas durante o ano 2020. Foi um grande trabalho das equipas para conseguir nos reinventar no negócio, porque de facto porque de facto a internet é muito importante, mas é preciso dinamizar de uma outra forma. E foi criar condições para agora nós, em 2021, conseguimos dar resposta a um negócio que foi afetado como todos os outros. Eu aqui queria dar aqui uma nota de ressalva que, de facto, o teletrabalho é muito produtivo. Grande parte das nossas pessoas deixaram de ter distrações no local de trabalho. O local de trabalho, sendo muito feliz, como eu acho que a nossa empresa é uma empresa muito feliz, também é uma empresa que causa distrações, o que significa que as pessoas são mais produtivas, mais focadas, e mais orientadas ao resultado. Isto tem lados bons, tem coisas positivas e também, naturalmente, tem coisas menos positivas. E aqui foi criar maturidade na gestão para que ela possa, de facto, gerir este equilíbrio, porque não há sistemas perfeitos, não há ecossistemas ideais. Há de tirar o melhor partido possível, e o melhor partido possível no ano 2020 em teletrabalho, sem nenhuma experiência e com uma gestão sem histórico e sem experiência de fazer gestão de pessoas à distância, teve de facto de se reinventar, e resultados, foco e muito trabalho foi a única receita. Eu passei parte deste tempo em Portugal, porque fui com a minha família e por questões de segurança, já voltei, e efetivamente Angola é um país que se preocupou muito e preocupa muito, exatamente porque tem as suas debilidades internas, em criar sistemas de segurança muito organizados. É muito mais fácil encontrar um sistema de segurança e de proteção das pessoas muito mais rigoroso e protocolar em Angola do que em Portugal. Nós em Portugal estamos um pouco, já sabemos tudo e que dominamos o ecossistema e deixamos às vezes passar coisas muito simples, mas que são fundamentais no combate à Covid. Em Angola o rigor, pelas fragilidades que temos, sabendo isto, são muito mais rigorosos. E esse rigor é muito importante nesta fase. Eu acho que criamos aqui um boost muito grande para acreditar que
Angola vai conseguir, como todos os outros, mas à sua maneira, conquistar um espaço de reequilíbrio e de reinvenção naquilo que vem. A recolocação e o tema que nós temos aqui para 2021, eu acho que nós cada vez mais o mundo é redondo, é dinâmico, é ágil. Eu acho que nós temos que começar muito mais a falar em recolocação de conhecimento e de permitir experiências internacionais de que as pessoas têm que estar dispostas, do que propriamente a expatriação. Acho que isso é um conceito que vai cair, que vai desaparecendo com o tempo, ou seja, as pessoas têm que, de facto, se predispor a aprender, a fazer diferente em outras geografias. Há que criar condições, mas não pode ser criada uma condição especial. E eu vou dizer isto, eu fez agora em janeiro 9 anos em África, na Unitel, portanto é uma longa jornada, e é uma longa jornada exatamente porque ela é um desafio constante e porque de facto traduzir conhecimento, onde nós temos muitas debilidades do ensino, procurar formar e acompanhar pessoas neste desenvolvimento e criar condições para que uma empresa seja autossuficiente no conhecimento, e quando não é tem que ir buscar, mas tem que ser criada muita lógica de um ecossistema único e de uma unidade. A expatriação tem um lado que às vezes é incorretamente explorado nos ecossistemas e torna o ambiente de convivência nas organizações difícil e atípico, e há sempre como se houvesse dois universos no mesmo ecossistema. E isso torna muito difícil trabalhar a cultura das organizações neste sentido. Portanto, nós temos que trabalhar, de facto, um processo de transformação nas organizações em que permita ter conhecimento diverso, o conhecimento necessário nas áreas que são precisas, mas é preciso criar uma dinâmica também de que o desafio de vir desenvolver, de vir participar e de vir agregar valor a uma organização tem que estar acima de outras coisas. Isto não é fácil de implementar, sobretudo se nós tivermos que nos movimentar e tivermos que sair do nosso país e criar raízes num outro país, mas de facto a expatriação, em alguns casos, é possível fazê-lo em 2 ou 3 anos. É possível chegar lá, transportar conhecimento e ir embora. Isso é um tipo de expatriação. Quando nós estamos a trabalhar num conceito em que as pessoas vão e criam raízes, como é o meu caso, às vezes já fico um pouco dividida, onde é que está o meu braço e a minha perna, porque efetivamente quando se cria raízes nós temos que criar cultura e temos que criar união e temos que criar continuidade. E a continuidade consegue-se quando há um link muito próximo à organização e não há esse conceito de expatriação. Tem que haver muito uma lógica de cultura, de unificação e da necessidade de conhecimento e porquê, e esse reconhecimento. Eu diria que o nosso futuro, em termos de 2021, vai ser muito mais difícil realocar recursos, porque os custos dessa realocação é difícil, as empresas vão procurar encontrar soluções internas, que possam não ser tão boas ou tão ágeis ou tão rápidas nas soluções, mas que são a longo prazo mais viáveis de manter nas organizações. Porque claramente nós vamos todos passar por problemas difíceis do ponto de vista económico, de recuperação daquilo que é os nossos negócios. Nós ainda não sabemos até onde é que o Covid nos vai levar, até onde é que vamos ser arrastados por toda esta contingência que se chama Covid. Estamos longe de saber o todo. E as empresas de facto têm que procurar medidas muito mais confinadas. Eu acho que é uma palavra que nós não estamos muito habituados, temos que nos confinar muito à realidade que temos e procurar soluções internamente. Portanto, a realocação em 2021 de recursos vai ser muito cirúrgica. E as pessoas têm que ter consciência que o seu contributo tem que ser de tal ordem valioso e que é o seu conhecimento que vai trazer um boost completamente diferente numa zona de tanta crise, de tanta incerteza, que de facto tem que valer a pena essa expatriação e essa contratação desse conhecimento. Eu diria que os riscos de uma pandemia, que estamos todos a aprender com ela, é exatamente sermos, além de muito mais resilientes, ou dar mais conteúdo a esta palavra, é de facto sermos muito criativos. E temos de ser muito criativos com as pessoas, com a nossa cultura e com soluções de negócio. Eu acho que é este alinhamento de esforços que vai trazer as melhores soluções para cada uma das nossas organizações, porque de facto são culturas diferentes. E o que se aprendeu aqui, ou o que eu aprendi aqui neste ecossistema do nosso Covid,
é que de facto nós somos muito mais para além daquilo que conhecemos de nós próprios e que temos a capacidade de nos reinventar e de criar soluções. Nem tudo é perfeito, não é isso que eu quero dizer, e longe disso, mas tendo a noção que não é perfeito e que temos muitas dificuldades para gerir, muitas das vezes encontramos soluções dentro de casa e que não estávamos atentos a elas. Então, eu diria que isto tornou os holofotes muito mais para dentro. A Unitel, em particular, criou áreas de negócios, está a criar as negócios novas com os recursos internos. Claro que tem parceiros tecnológicos, mas isso é outro âmbito. E aquilo que se calhar demoraria um pouco menos de tempo, mas que seria muito mais oneroso de implementar, hoje está a ser feito com outros riscos, mas com alinhamento interno. E nós temos esse conhecimento interno e essa talvez seja, não é uma descoberta, é uma confirmação e é uma maturidade muito grande da nossa própria empresa e que nos dá muita confiança de que um Covid é de facto destruidor, mas não vai destruir tudo, vai nos permitir reinventar e acredito que a Unitel no fim vai ser uma empresa diferente, seguramente, que vai ter muitos desafios ainda para enfrentar, vai ter muitas zonas onde vai ter ainda que trabalhar para conseguir sobreviver, mas que é dentro desta lógica de reinvenção que nós vamos encontrar soluções. Portanto, vai ser um 2021 cheio de descobertas, Cristina. Mais tarde poderei partilhar quando chegar ao fim da caixa, quando abrir a caixa toda, mas nesta fase é a certeza de que estamos no caminho certo e a convicção de que, como empresa, estamos muito focados em encontrar soluções. Muito bem, estamos todos realmente a nos reinventar, seja pessoalmente, seja a nível das empresas, é um momento muito especial e já estou a ver que não a vou ver em Portugal tão cedo, acho que já vai ficar aí 50% angolana, 50% portuguesa, mas temos sempre o Zoom e Skype, etc. Claro. Não é? Concluindo um bocadinho do que a Maria João esteve a dizer, eu perguntava à Sandrine, as empresas estão todas a reinventar, claramente, e vocês como consultores devem estar a assistir e a ser parceiros dessas transformações. O que é que acha que vai ficar a nível de recursos humanos desta pandemia? Ou seja, o teletrabalho vai vir para ficar para sempre? O que é que está a sentir do lado dos vossos clientes que está a mudar nos recursos humanos? E depois irei colocar a pergunta à Roberta e à Rosana. Clique no microfone, Sandrine. Já tem o microfone, já pode falar. Não estou a ouvir. Enquanto a Sandrine resolve aqui o problema técnico, se calhar fazia a mesma pergunta à Roberta. Roberta, o que é que acha que vai ficar da pandemia? Eu acho que o trabalho remoto realmente veio para ficar. Muitas empresas, como a Maria João falou coisas incríveis. Eu concordo com 100% do que ela falou. Muitas empresas tinham muita dificuldade em aceitar o trabalho remoto, implementar o trabalho remoto porque achava que era difícil, e aí veio a pandemia e mostrou para a gente que não é difícil implementar por conta de todos os desafios que a Maria João expôs, mas eu acho que é algo que veio para ficar. Acho que uma coisa importante para ser citada é que 2020 mostrou o quão importante é o papel da área de Global Mobility nas empresas, do profissional de Global Mobility ou de RH nas empresas. Por quê? Todo mundo foi pego de surpresa, e aí o profissional de Global Mobility mostrou o quão estratégico ele é e o quão importante ele é para que esses projetos todos pudessem andar e que todas essas implementações pudessem ser feitas. Até então, eu não sei, no Brasil, muitos RHs eram considerados como uma área operacional. Assim, ele só o RH ou o Global Mobility apenas executava. E depois da pandemia, eu acredito que muitas empresas e muitos executivos começaram a olhar para a área de Global Mobility como uma área importantíssima. Muitas vezes a área de Global Mobility foi quem sugeriu mudança, sugeriu ideias que foram implementadas rapidamente
e esse profissional pode mostrar o quão estratégico ele pode ser. Isso veio para ficar. Eu acho que isso é uma das coisas bem importantes que a pandemia trouxe, esse olhar diferente para a área de Global Mobility, para o profissional de Global Mobility. Eu acho que essa é uma das coisas importantes, além do teletrabalho. Obrigada, Roberta. Sandrine, já conseguimos falar? Estão a ouvir? Agora sim, agora sim. Sim, pronto. Sim, perfeitamente. Sim, tivemos aqui uma quebra. O que eu poderia dizer, então, que está claramente para ficar, claro, é o teletrabalho remoto, mas não só. Nós temos aqui grandes temáticas que estão aqui a realçar-se na empresa e talvez nas grandes empresas como a nossa, que vai ser a flexibilidade das organizações de trabalho. Além do teletrabalho, fala-se de organização do trabalho. Ou seja, quando se fala de teletrabalho, os colaboradores pensam casa. Se não é nos locais, pensam-se em casa. Ora, nós e nas empresas já estão a refletir sobre os novos locais para poder propor aos colaboradores de estar mais em coworking. Portanto, no que diz respeito à flexibilidade e à organização de trabalho, a nossa meta é de dar, então, a possibilidade a cada colaborador de trabalhar num espaço de trabalho da sua escolha. Hoje ainda fica em França. Amanhã, talvez, podemos abrir as fronteiras e ir além da França e além também dos países onde Orange está presente. Mas isso, por enquanto, é uma meta, mas que vai ser complicada a chegar. Porquê? Porque há tudo o que é jurídico e tudo o que é contratos de trabalho que vamos ter mesmo de nos focalizar. Mas esta meta também vai poder dar outras possibilidades. O facto de poder trabalhar além das fronteiras vai ser também de abrir mais recrutamentos. Não sei quem é que disse, acho que foi a Susana que falou nesse assunto há bocado, onde disse que havia mais recrutamentos a nível de todas as geografias internacionais. Vamos poder ir à busca de novos talentos, o facto de poder trabalhar e ter um trabalho remoto mais largo. Isso é uma das preocupações dos RHs aqui, é dizer como é que nós vamos poder acompanhar essa flexibilidade e essa nova organização de trabalho. Além disso, também temos outra preocupação, que é super importante antes do Covid, mas ainda mais, e que veio acentuar durante o Covid, foi o acompanhamento dos líderes e do coletivo. Ou seja, vamos ficar atentos ao facto que a flexibilidade no trabalho mantém e reforça justamente estes coletivos. Temos que acompanhá-los, que seja os líderes ou que seja mesmo os colaboradores, a gerir essa flexibilidade. Porque tanto que seja a nível das ferramentas ou a nível das técnicas de facilitação do coletivo, hoje temos esse foco mesmo de poder acompanhá-los. Porque nós vimos durante a crise, houve colaboradores que se sentiram um pouco sós, porque tínhamos líderes que não fizeram o papel mesmo de líder e de animar esse coletivo, porque simplesmente não sabiam, não foram acompanhados a esse nível. E por isso eu direi que o Covid também trouxe essas coisas de dar mesmo em conta que finalmente, mesmo sendo uma empresa com boas tecnologias, com boas intenções a nível dos líderes, mesmo assim fomos para além disso e esquecemos de certas coisas, e nomeadamente os acompanhar sobre tudo o que é facilitação. Depois há outro tema que é super importante, que também se destaca aqui, é o tema da imobiliária. Direi mais para as grandes empresas, porque as PMEs talvez não estejam nesse nível, mas o que se destaca aqui vai ser o compartilhamento dos escritórios. Hoje temos a pensar, a trabalhar nos espaços de trabalho, que têm uma oferta de serviço muito mais rica, muito mais diversificada, mais aberto pelo exterior. Basicamente as empresas, e a Orange também vai nesse sentido, já está, mas ainda vai reforçar isso, vai inspirar de espaços de trabalho de coworking.
que finalmente introduz mais flexibilidade, responde a essa pergunta de flexibilidade e de eficiência operacional. Portanto, com o trabalho remoto, esta estratégia mesmo de imobiliária vai ser também uma oportunidade para certas empresas de obterem ganhos imobiliários. E isso, a não ser uma estratégia, porque não é uma estratégia própria dos RHs, mas nós, os RHs estão muito próximos das pessoas que gerem essa estratégia. E vai ser uma meta também e uma das preocupações. Agora, resumindo, acho que sim, temos 5, 6 grandes ações, que vai ser, como eu dizia, refletir uma nova organização e de acompanhar então esses nossos líderes, porque amanhã, hoje já estão a fazer essa pergunta, a dizer, mas o que é que eu vou servir afinal? Porque para mim ser líder é estar com a minha equipa, ver a minha equipa, é em presencial e à distância há mais autonomia e não sei qual vai ser o meu papel. Portanto, temos mesmo acompanhar e reforçar essa cultura dos líderes. Também vamos ter que criar, em certas unidades, mas reforçar noutras, uma cultura de empresa saudável. Cada ação que nós vamos ter que acentuar vão ter que tomar em conta o bem-estar dos colaboradores. E isso é um tema que surge cada vez mais. Além de nós termos sempre a falarmos disso, não sabemos sempre bem fazer esse acompanhamento e vai ser mesmo uma meta a nível RH. Vamos também reforçar tudo o que é comunicação dos colaboradores, isso também é outra meta dos RHs cá. Nós fizemos um estudo a nível do teletrabalho e foi uma das metas que saiu, não houve suficientemente acompanhamento. Antes do Covid não havia tanto quanto isso. Durante o Covid houve, mas não houve suficientemente tanto comunicação bottom-up como top-down. Tem que ser mesmo uma comunicação de toda a parte para poder tranquilizar também e responder então a essa cultura de empresa saudável que nós tencionamos reforçar. E então, com o trabalho remoto, como eu estava a dizer, vamos ter certeza que gerir pedidos de deslocalização, visivelmente não é o caso no Brasil, mas que nós, se calhar, vai chegar, porque os colaboradores trabalharam durante o Covid, como eu dizia, em todo o país e talvez também através das fronteiras, a nível internacional. E hoje eles não percebem porque é que durante o Covid foi possível e depois do Covid já não vai ser possível. Portanto, vamos ter que gerir isso, vamos ter que contratualizar também com as nossas instituições representativas e isso é que vamos ter que estar focados nisso tudo. E afinal, com estas ações todas e essas preocupações que nós temos a tensionar, afinal, temos que manter-nos próximos, mesmo muito próximos dos nossos colaboradores, para mantê-los focados e mesmo empenhados nos próximos anos, porque vai ser uma tarefa super complicada para nós, os RHs. Obrigada, Sandrine. Realmente as geografias são diferentes, mas as questões são as mesmas. Se bem que em relação ao teletrabalho, e não sei se estarão da minha opinião, eu acho, e pelos contactos que temos mantido na RH Magazine, que são diários com os diretores de recursos humanos e com outros profissionais, depois de uma primeira fase, eu diria até ao verão, que foi teletrabalho 100%, adoramos o teletrabalho e o teletrabalho veio para ficar. Acho que já entramos agora numa fase diferente em que muitas pessoas já estão cansadas do teletrabalho, pelo menos do teletrabalho a 100%, sem ir ao escritório, sem ver os colegas, sem ter uma relação direta com colegas e chefias. Acho, e peço também às pessoas que estão a assistir que me ponham no Q&A a vossa opinião, a perguntas neste sentido ou outras. Acho que estamos numa fase em que já não achamos tudo tão maravilhoso no teletrabalho, até porque se é de verdade que cuidar das pessoas e ter equipas saudáveis é muito importante, o teletrabalho também está a fazer muito mal a nível da saúde mental às pessoas, não só o teletrabalho, mas também todas as circunstâncias anexas, obviamente, que estamos a viver.
e eu confesso que pessoalmente não estou convencida que o teletrabalho vai ser assim tão abrangente, pelo menos em Portugal, em que também temos ainda, se calhar, uma cultura um bocadinho mais conservadora em relação a algumas questões. Dito isto, passo aqui agora a palavra à Rosana, sabendo que a Global trata de mobilidade internacional. Se ficarmos todos em teletrabalho, vai haver menos mobilidade, Rosana. Será assim? Pronto, se fica todo mundo em teletrabalho, vamos ter que pesquisar outro tipo de revenue. Exatamente. Mas não, eu acho que 2020 foi a entrada de uma mudança profunda da forma em como vemos o trabalho, como executamos o trabalho, que para nós é produtividade, não é? Vou tocar 3 temas, tomando o ponto de teletrabalho. Eu acho que no caso de Portugal, sobretudo, vamos conseguir a parte de flexibilidade. Flexibilidade de conseguir ir ao escritório e conseguir trabalhar de casa conforme a vida pessoal e a vida de trabalho de cada quem permita. E eu acho que isso é uma parte positiva e uma parte importante que nós vamos a ganhar de todo este processo. Acho que aquela linha que dividia a vida laboral da vida pessoal cada vez fica mais apagada. E é aí onde o profissional de RH agora se vai tornar, se já era uma peça fundamental dentro das empresas, agora vai ser parte do motor principal das empresas, porque a mudança profunda que estamos a ver agora vem fundamentalmente da parte dos recursos humanos e como eles concebem o processo de trabalho agora. E pronto, e o RH quem se encarga de juntar aquelas pontas e fazer com que tudo funcione como tem de funcionar. A mim me pareceu muito interessante o que a Sandrine comentou sobre que agora o trabalhador vai ter a possibilidade de escolher qual vai ser o local de trabalho. Nós já estamos, de facto, a ver isso. E é muito interessante, porque eu acho que isso vai ficar mais temprano do que tarde dentro da normalidade, a nova normalidade das empresas. Eu não estou a falar que todas as empresas vão a assumir este tipo de modalidade, mas vai ser muito comum ter o que chamam trabalhadores nómadas, não é? Se a profissão assim deixa que seja. Caso, por exemplo, as empresas que estão a fazer contratações do ponto de vista de IT, onde realmente não precisam fisicamente estar em um escritório, é isso que está a acontecer. Saem de Portugal a pesquisar talento no mundo, especialmente na Europa, logo fora, e dão a possibilidade para eles ou de vir a Portugal a trabalhar aqui ou de ficar lá no país de origem, mesmo tendo um contrato local aqui em Portugal, se tiveram, ou local no sítio de origem, se tiveram uma empresa do mesmo grupo, e eles têm a opção de decidir onde querem ficar. Essa é uma das mudanças que estamos a ver. As outras que estamos a ver é pessoal das cidades muito grandes estão a se deslocar para as mais pequeninas. Temos aqui, há pouco saiu um artigo sobre Nova York, como Nova York vai começar a perder valor e a deixar o valor das propriedades, porque as pessoas estão a sair fugindo de Nova York para sítios mais econômicos, desde que estão a fazer teletrabalho. Eu acho que tudo isso faz parte de uma mudança muito profunda de como nós vemos. Depois, a parte de o que é que nós vemos como produtividade. Nós estamos a trabalhar 8 horas diárias de trabalho desde a Revolução Industrial há muitos anos, né? Era a forma como conseguiam conciliar a vida pessoal de cada quem para o descanso, para o social e logo para o trabalho. Cada vez isso é menos, porque se um dia precisa alguém trabalhar 12 horas diárias, trabalha 12 horas diárias, mas se acabas tudo o que precisavas ter feito em 5 horas num dia, fazes. Então já é visto mais do ponto de vista de produtividade e não das horas trabalhadas como acontecia. E acho que essas mudanças todas estão a ser simultâneas, o que é um desafio enorme para a RH, mas a mim parece-me que é um desafio muito interessante e pronto, para estudar é muito interessante e muito exciting. Não me lembro da palavra em português. Assim que eu acho que mesmo que 2021 ainda vai ser um ano de muito desafio, de reinvenção para todos os sectores, para o setor de RH, especialmente para o nosso setor da mobilidade internacional, as pessoas ainda se vão continuar a movimentar, ainda se vão continuar a ter contratos fora e expatriações.
o RH ainda vai utilizar o profissional da mobilidade internacional como um parceiro mais agora do que nunca, mas com estas mudanças que agora estamos a ver. Muito bem, Rossana, muito obrigada. Eu iria colocar agora mais uma pergunta à Maria João, resumindo um bocadinho as perguntas que temos aqui no Q&A, que é como é que os recursos humanos podem apoiar a transformação que está a acontecer nas empresas. Vimos na forma de trabalho, nas lideranças. Qual é, na sua opinião, o papel dos RH no acompanhamento da transformação das empresas atualmente? Bom, Cristina, eu acho que não é possível haver transformação sem o RH estar envolvido. Eu acho que nós somos não só parte integrante, como parte da definição dessa mesma estratégia, e também tem muito a ver com a forma como nós, RHs das empresas, nos posicionamos perante os desafios. E isso é uma atitude que tem que existir, é uma personalidade de cada RH de cada empresa, a forma como se posiciona. E esse é um espaço que, se já estiver conquistado, é uma continuidade, se não tiver, é uma franca oportunidade das pessoas entenderem que, de facto, as pessoas são um motor fundamental, é o asset fundamental das organizações, é um chavão que toda a vida ouvimos, e é um momento, provavelmente, do RH garantir que se entende que assim o é e de dar provas que assim o é. A Sandrine falou em duas coisas fundamentais para mim, que é a comunicação e a cultura, que eu também lhe dei um cheirinho, e de facto se é a comunicação sustentada, estratégica, orientada, as pessoas não compreendem, sentem-se muito sozinhas, e há duas que eu adicionaria aí, que complementam, ou é uma continuidade, ou é um bolo único. Podemos ver isto em várias perspectivas. Uma é a maturidade. Nós estamos a aprender a viver deste formato, e é um formato que ainda não sabemos exatamente como é que vai ser daqui a um ano, daqui a 6 meses. Não sabemos se há condições para voltar ao local de trabalho em segurança daqui a 3 meses ou daqui a um ano. E isto leva a um tal nível de incerteza que, de facto, a maturidade para gerir isto não existe. E depois existe uma outra coisa que é a nossa saúde mental enquanto pessoas e indivíduos. Nem todos nós temos paz e serenidade para viver na nossa própria casa. Isto é um dado que passa a estar muito mais evidente. As pessoas tinham casa para dormir, hoje estão a viver em casa e as pessoas estão-se a descobrir novamente. E consolidar uma maturidade enquanto profissional. E o que é que eles são enquanto pessoas? Às vezes há aqui um cruzamento e uma identidade que estamos todos a descobrir. Nem todos são felizes em casa. Fala-se muito em empresas felizes. Trabalhamos há anos em empresas felizes. Nem todos os lares são felizes. E hoje as pessoas estão a descobrir isto. Muitos dos pedidos para voltar para o local de trabalho não têm a ver com querer voltar a trabalhar num sítio por onde perdem 2 horas por dia em transporte. Isto é verdade nas geografias todas. Onde comem fora de casa, comem mal, ou têm que levar de casa e têm que preparar. E que estão muito mais confortáveis em casa. O problema está que não são felizes em casa. Então nós passamos décadas a trabalhar na felicidade das organizações e acho que temos que começar a trabalhar muito mais o que é a felicidade individual, o que é que para mim é ser feliz e como é que eu encontro entre a minha vida pessoal e a minha vida profissional e como é que ela se transporta para o cumprimento dos objetivos da organização. Nós temos sempre que estar alinhados que no fim do dia temos que ajudar, contribuir e ser solidários com aquilo que são os desafios que a empresa tem, senão ela não é sustentável a médio prazo. Portanto, nós temos aqui 2 variáveis muito pesadas, que é um negócio, que é a estratégia, que são os números, e que temos de ter consciência deles, temos de estar dentro deles e compreendê-los para perceber como é que conseguimos nos movimentar, e depois como é que cada indivíduo pode ser tratado como indivíduo num ecossistema em que antes só nos focávamos no local de trabalho, e hoje precisamos nos focar também naquilo que é a realidade individual. Eu tenho uma equipa, uma das minhas equipas é a equipa de psicólogos e que acompanha, e são inúmeras as situações em casa em que, de facto, o descontentamento e a infelicidade de quem está em casa é muito grande. E isso também se transporta para a qualidade dos objetivos, porque ou as pessoas se focam só em fazer trabalho e ignoram o ambiente em que vivem ou não. Para não me alongar, acrescentando então e resumindo a comunicação e aqui a todo o trabalho que já foi desenvolvido até esta data que nós conhecemos, mas há de facto aqui a maturidade e a felicidade das pessoas enquanto indivíduos e profissionais, e esta conjugação
Eu acho que vai ser o nosso grande desafio de recursos humanos, assumindo que já fazemos parte da estratégia das organizações, que já assumimos o nosso papel. Nós vamos ter que, há pouco falava-se, estava com uma reunião na equipa de trabalho, a falarmos sobre qual é que vai ser os nossos regimes de trabalho, quais vão ser as políticas. É tão difícil de saber como é que vamos trabalhar daqui a 3 meses, que é complicadíssimo estar a definir uma política agora, fica obsoleta daqui a uma semana. É preciso ter esquemas ágeis e encontrar respostas, e elas muitas vezes estão na estratégia da organização, que é ir encontrando essas soluções à medida que temos informação. E tantas vezes falou na agilidade, mais do que nunca esta agilidade é fundamental. Nós temos que, eu não diria ter a solução, mas contribuir para a solução e muitas vezes ser catalisadora do primeiro movimento. O primeiro passo é dado por nós também não fazemos nada sozinhos e precisamos de equipas pluridisciplinares para encontrar soluções. Acredito é que muitas das vezes é o nosso movimento que faz os outros movimentarem-se atrás, ou à frente, ou ao nosso lado, e que temos claramente que movimentar as pessoas porque vão ser desafios muito grandes. Eu acho que nós não sabemos metade do que aí vem, não temos a noção do que é que nos espera e teremos de tomar todas decisões difíceis, porque efetivamente vamos ser confrontados com mudanças nas organizações que nos obrigam a tomar decisões difíceis. E nesse momento, sem maturidade, e sem uma cultura e uma comunicação e pessoas felizes, porque se não são, eles podem ser felizes, mas se tiverem muita dificuldade em compreender o ambiente em questão e as decisões que vão ser tomadas, eles vão ficar tristes pelos outros, vão ficar tristes por si próprios, vão ser tempos complexos e eu aqui, não sendo uma pessimista porque sou uma otimista por natureza, temos de estar todos conscientes que o desafio que os RHs têm neste próximo ano, eu diria que é um triênio, eu não acredito em coisas a muito curto espaço de tempo, mas pelo menos 2020, 2021 e 2022 é um triênio muito pesado para recursos humanos, para as pessoas, para as indústrias, e temos de estar de facto com o nosso coração dividido entre a parte emocional das pessoas, a parte dos números e da estratégia da organização e encontrar as melhores soluções. Não serão fáceis, mas terão que ser as melhores. Muito obrigada, Maria João, foi muito interessante e realmente concordo plenamente com tudo o que disse. E nesse sentido eu colocava também para ter uma perspectiva de uma empresa de consultoria, uma pergunta à Sandrine. Sandrine, quando a Orange manda as pessoas para casa, entre aspas, é feito algum acompanhamento dessa passagem do trabalho físico para o teletrabalho? Em março foi obrigatório, foi assim muito rápido, mas agora que com algum tempo é feito algum acompanhamento específico de qualquer trabalhador que passa para teletrabalho e das chefias a nível da liderança. Liderar uma equipa que está em remoto não é a mesma coisa do que liderar uma equipa que está ao seu lado. Como é que vocês gerem estas duas facetas? Microfone, Sandrine. Sim, estão a ouvir? Sim. De facto, nós temos já certas ações que já metemos, que já foram iniciadas a nível da empresa, nomeadamente tudo o que é a nível da formação à distância dos nossos líderes, como é que podemos colaborar, como é que podemos gerir uma equipa à distância e como incentivar sempre, guardar sempre essa equipa empenhada e focada. Portanto, é tudo o que é a nível de formação. A nível de comunicação, todas as semanas temos, ou então dávamos boas práticas aos nossos líderes e aos nossos colaboradores para se manterem sempre ligados através de reuniões telefónicas, videoconferências, porque é sempre melhor, porque houve muitas dificuldades em que os nossos colaboradores aderissem à videoconferência. E isso, pouco a pouco, entre o primeiro confinamento e o segundo, essa dificuldade foi-se esquecendo e tivemos mais facilidade em colaborar em videoconferência. E é sempre mais próximo, estamos sempre mais próximos dos nossos colaboradores do que estarmos horas ao telefone com eles durante as reuniões. Portanto, nós incentivamos os líderes a ter mais reuniões com os colaboradores, com as equipas. Também, a nível da comunicação,
sempre mantínhamos os nossos colaboradores informados da evolução do Covid, da evolução da nossa maneira de gerir o Covid, o que podíamos, quais eram as medidas para estarem, que nós punhamos a nível da empresa, que nós propunhamos a nível da empresa. Portanto, havia sempre também um número sempre aberto para os colaboradores que se sentiam sós, que precisavam de falar, porque é exatamente o que se foi dito há pouco, as pessoas já estão fartas de estar em casa, porque não têm também meios para poder trabalhar, e isso é uma coisa que nós não pensamos, e acho que foi uma coisa que qualquer empresa não pensou. Toda a gente teve que ir para casa sem pensar no bem-estar do colaborador a nível de equipamento, a nível de um espaço de trabalho razoável e saudável para poder ter essas atividades. Portanto, nós estávamos sempre à escuta dos nossos colaboradores e foi o que nós incentivamos a nível da empresa. E também foram, assim, iniciativas a nível de team building, mesmo à distância, para podermos também manter essa saúde mental dos nossos colaboradores durante estes meses. Muito bem, muito obrigada. Realmente acho que voltamos sempre ao mesmo, é preciso estar presente, mesmo à distância, estar presente para todos os nossos colegas, subordinados, FIAs, mas estar sempre à disposição e ter sempre estar disponível para ouvir os nossos colegas e os membros das equipas. Acho que voltamos sempre a esta resiliência e humanidade. Acho que afinal é o que nos vai salvar disto tudo. São 4 horas, estamos no fim do nosso webinar de hoje, cumprimos sempre os nossos horários. Muito obrigada a todas, obrigada Rosana, obrigada Sandrina, obrigada Roberta, obrigada Maria João. Cuidem-se muito e para a semana cá estaremos para um novo webinar dedicado ao recrutamento. Também vai ser muito interessante. Obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada a todos.